Quanto sofrimento você tem tido até hoje, em virtude de incontáveis culpas que você vem alimentando em você até hoje? Sim, eu digo até hoje porque no vídeo de hoje, se você assistir esse vídeo até o final e se você colocar em prática tudo que eu vou te passar aqui nesse vídeo de hoje, isso vai te possibilitar, sem dúvida nenhuma, que você se livre de vez aí da culpa e desse sofrimento que você tem sentido até hoje. Então, assista esse vídeo até o final e livre-se já de vez da culpa, que sem dúvida nenhuma é devastadora e limitadora. Se de cara você já gostou desse assunto, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Antes de eu te falar aqui sobre o sentimento de culpa, é fundamental que você entenda o que é a culpa. Entenda que a culpa é um sentimento que vem da percepção que você errou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagina que o outro acredita que você falhou. Embora o sentimento de culpa esteja predominantemente relacionado a algo que aconteceu no passado, pessoas muito ansiosas que têm um elevado nível de ansiedade tendem a ter um elevado sentimento de culpa não pelo que aconteceu no passado, mas pelo que eventualmente pode vir a acontecer no futuro. É aquela pessoa que, por exemplo, pensa da seguinte forma: eu não vou conseguir ser um bom aluno. Eu não vou conseguir a promoção do cargo que eu tanto almejo. Minha vida eu acho que no futuro vai de mal a pior. Vai tudo dar errado. Então essas pessoas, elas tendem a ter um elevado sentimento de culpa, não pelo que aconteceu no passado, mas em virtude do medo do que eventualmente pode vir a acontecer no futuro. Hoje eu vou te dar aqui algumas dicas de como você se livrar de vez dessa culpa em relação a essas duas situações. Seja se você tem um elevado sentimento de culpa pelo que te aconteceu no passado, ou pelo medo do que eventualmente possa vir a te acontecer. A primeira dica que eu tenho para te passar hoje aqui é se você é daquelas pessoas que tem um elevado sentimento de culpa em virtude de uma falha que você acredita que cometeu no passado. Se você é dessas pessoas, eu vou te dar aqui a seguinte dica que vai te ajudar sem dúvida nenhuma a você se livrar aí de vez dessa culpa e desse sofrimento que você carrega até hoje. A dica é a seguinte: você vai pegar um caderno, mas tem que ser um caderno que você não tenha nada escrito. Vai ser o seu caderno do seu aprendizado. Porque a partir de hoje, a partir desse exercício que você vai começar hoje, você vai se permitir perceber o aprendizado, os inúmeros aprendizados que você tem recebido na sua vida, mas que muitas vezes você não tem atentado, não tem dado devido valor para esses aprendizados que estão aí te acompanhando no decorrer da sua vida. Simplesmente por ter dado percepção ao sofrimento que você tem em decorrência do sentimento de culpa. Então você vai pegar um caderno, que a partir de hoje será o seu caderno de aprendizado. E pegando esse caderno, você vai procurar se lembrar, se lembre aí de todas aquelas situações que você vivenciou, que você acredita ou imagina que tenha falhado com você ou com alguém de alguma forma. Então você vai recordar aí essas situações, Procure recordar dessas situações com o máximo de riqueza de detalhes que você puder. Mas ao invés de se concentrar no sofrimento, na culpa, você vai se concentrar, você vai dar toda a atenção e foco ao aprendizado que essas situações te trouxeram. Qual foi o aprendizado que você teve com essas situações? Qual foi o aprendizado que você teve daquela situação que você imagina que errou com você ou com alguém? Faça esse exercício e vá listando aí todos os aprendizados que você teve até hoje. Você vai perceber a enorme quantidade de aprendizados que você tem tido até hoje e você não havia se dado conta. Ao se dar conta de todo esse aprendizado que você teve até hoje,
mas que de repente, por algum motivo, até o momento, você não tinha percebido, você vai então agora dizer para você as seguintes afirmações. O ideal é que essas afirmações sejam em voz alta. Mas se você não puder fazê-las em voz alta, você faz aí as afirmações mentalmente, mas sentindo cada palavra que você está mentalizando. Você vai dizer para si mesmo, sentindo imensa alegria: eu me perdoo por todas as minhas falhas e aceito o aprendizado que todas elas me trouxeram até hoje. Eu escolho alimentar minha potencialidade ao invés de alimentar o sentimento de culpa e todo esse sofrimento que eu carrego até hoje. Eu libero a partir de hoje e deixo ir todo o sentimento de culpa e sofrimento. Faça esse exercício. Você vai perceber como fazendo esse exercício, isso vai te possibilitar a você liberar, sabe, tirar aí de você todo esse sofrimento e sentimento de culpa que você tem carregado até hoje. Mais ainda, o melhor de tudo, se dar conta de todo o aprendizado que você tem tido até hoje, mas que por algum motivo até hoje você não percebeu. A segunda dica que eu tenho para te passar hoje aqui é se você é daquelas pessoas que tem um elevado sentimento de culpa, mas não em decorrência do que te aconteceu no passado, mas sim pelo medo do que eventualmente possa te acontecer no futuro. A dica que eu te dou aqui é a seguinte: aceite simplesmente o fato que você não tem e nunca terá o total controle de coisas que podem te acontecer, que possam acontecer na sua vida. Ao invés de ficar se preocupando do que eventualmente pode dar errado na sua vida, do que eventualmente pode te acontecer, procure dar atenção e foco ao que efetivamente você tem controle. Por exemplo, exercer a responsabilidade de ser uma pessoa melhor. Buscar, por exemplo, se capacitar mais, obter mais conhecimento, se desafiar. Você vai perceber, ao se desafiar, o quanto você é capaz e não havia se dado conta. Busque se livrar também, sabe, de toda ideia de perfeccionismo, que você tem que ser perfeito. Se você for parar para pensar, o que é perfeição? Não existe, sabe? A perfeição é uma ilusão, simplesmente não existe. O que é perfeito para mim pode ser imperfeito para você. Livre-se já de toda ideia de perfeição. Mas me diz uma coisa, esse conteúdo de hoje te ajudou? Então compartilhe aí com o máximo de pessoas que você percebe ao seu redor que estão com elevado sentimento de culpa. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.